No século XXI, nós temos várias possibilidades para agilizar o encontro entre pessoas desconhecidas. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar, já deve ter usado, inclusive, plataformas como o próprio Tinder. Pois é, está muito mais fácil de viabilizar os encontros entre as pessoas, principalmente quando pensamos na juventude. Mas e aí? Como você acha que o jovem está em relação ao comportamento sexual? Essa será a discussão do nosso vídeo de hoje e você vai aprender a fazer um texto completinho discutindo sobre esse assunto, com tese, argumentos, repertórios e propostas de intervenção. Bora assistir? Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante. Anota aí, o comportamento sexual da juventude no Brasil. Uma discussão muito interessante, muito contemporânea, para que a gente possa analisar o comportamento dos indivíduos, principalmente das pessoas mais jovens, em relação ao sexo. Em primeiro lugar, para esse tema, seria muito interessante que você tivesse na sua tese a ideia de que o comportamento do jovem como um todo é extremamente problemático. Ele tem sido, de certa forma, um comportamento negativo. E aí, lógico, vamos explicitar, vamos discutir mais sobre essa questão para que você consiga montar aquela sua redação perfeita. Em primeiro lugar, na sua argumentação ficaria muito bacana se na discussão você trouxesse o que já falamos na própria introdução, sobre a facilidade de estabelecer encontros entre os jovens no século XXI. Por exemplo, quando pensamos em plataformas como o Tinder, as pessoas têm se encontrado com mais facilidade e muitas vezes o sexo sem compromisso tem acontecido entre os jovens na nossa sociedade. A partir daí, temos vários problemas e vários riscos, e esses riscos podem entrar também na sua argumentação. Um risco muito importante para que a gente possa discutir e deve aparecer sozinho em um dos nossos argumentos é a questão da gravidez indesejada. Como consequência de um comportamento sexual, muitas vezes sem educação devida, sem educação sexual devida, muitas vezes ocorre esse processo da gravidez indesejada, que é um desafio para muitos jovens na sociedade brasileira e já discutimos até mesmo aqui no canal sobre a questão do abandono paterno, da gravidez precoce, que são temas muito relevantes e podem aparecer nas nossas redações. Além disso, você pode trazer também na sua argumentação discussões sobre a possibilidade do aumento das ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, que antigamente eram chamadas de DSTs. E aí nós temos o mesmo problema que vem da falta de educação sexual. Nós temos pessoas que muitas vezes, por não saberem como se prevenir da forma certa, acabam fazendo sexo de maneira descompromissada, sem preocupação com a prevenção, e aí nós podemos ter, além da gravidez precoce, aumento de doenças como o HIV, a sífilis, e isso tudo é extremamente problemático para a juventude. Seria bem legal também que na sua argumentação você apresentasse uma discussão sobre a falta de educação sexual nas escolas. Muitas vezes as pessoas entendem que educação sexual seria algo extremamente negativo. As pessoas muitas vezes imaginam que educação sexual é quase dar uma aula sobre sexo para crianças e adolescentes. E lógico que não. Educação sexual é muito diferente disso. É tratar sobre a própria questão do pertencimento, sobre a questão da propriedade sobre o próprio corpo e até mesmo sobre métodos contraceptivos e as ISTs. Por isso é tão importante
que a gente tenha educação sexual nas escolas e vamos mencionar essa questão na nossa proposta de intervenção. A questão das ISTs apareceu num documentário brasileiro muito bacana que pode entrar para você como repertório sociocultural. É o documentário chamado Carta Além dos Muros, que está disponível inclusive na Netflix. Esse documentário ele mostra para nós como muitas vezes as pessoas que contraíam HIV na década de 90, por exemplo, sofriam com os vários desafios que eram impostos pela doença. Um tratamento muito agressivo, questões relacionadas à busca pela própria sobrevivência, que era muito difícil naquela época quando a pessoa recebia o diagnóstico de HIV. Se você quiser comentar um pouco sobre a maneira como as pessoas viam as ISTs na época e como muitos veem hoje, seria uma discussão bem bacana, muito legal para você tratar no seu texto. Você pode colocar também como repertório sociocultural um filme muito bacana da década de 90 chamado Kids. Esse filme é de um diretor famosíssimo que é o Larry Clark. É um filme de fato muito pesado, mas que mostra para nós a questão da irresponsabilidade e da falta de preocupação da juventude com ISTs e até mesmo com a gravidez precoce. Na história do filme, um dos personagens ele passa HIV para uma menina na primeira relação sexual que eles têm. A menina, inclusive, virgem na época. E aí, a partir desse acontecimento, a história desenrola com um grupo de amigos jovens skatistas altamente promíscuos e várias infecções sexualmente transmissíveis que vão passar de um para o outro neste grupo. Bem interessante essa discussão, um filme muito legal também como repertório sociocultural. Além disso, você pode falar sobre um repertório que é fantástico, que é a Constituição Brasileira. Gente, a Constituição Brasileira, no artigo 205, ela afirma que, dentre as obrigações da educação, há a questão da plena formação do indivíduo. E aí, quando pensamos na plena formação do indivíduo, é fundamental que as instituições de ensino não estejam preocupadas exclusivamente com o conteúdo, mas também com o comportamento dessas pessoas. E é nesse ponto que pode entrar para nós a discussão sobre a educação sexual, que é necessária e que deveria ser fornecida pelas próprias instituições de ensino. Você pode colocar como repertório um trecho da música Ideologia do Cazuza. Ele afirma no trecho, abre aspas, o meu tesão agora é risco de vida, fecha aspas. É uma excelente referência para discutir sobre questões relacionadas, por exemplo, ao HIV, e nós sabemos, o Cazuza ele faz parte de um grande grupo de artistas brasileiros que se tornaram vítimas do HIV. E ele discute sobre essa questão de maneira autobiográfica, ele que foi uma das vítimas da doença. Já que nós temos tantos problemas e tantas questões importantes relacionadas a esse assunto, você sabe, nós precisamos delas, das nossas propostas de intervenção. Como que a gente pode solucionar essa questão do comportamento sexual, muitas vezes precoce, inadequado, por parte da juventude brasileira? Em primeiro lugar, é importante que você deixe claro para o leitor a necessidade do aumento de propagandas que incentivem sobre a questão do uso do preservativo. Você pode colocar essas propagandas a cargo do próprio Ministério da Saúde, que trabalha diretamente com essas questões e que deveria, lógico, oferecer de uma maneira ainda mais efetiva uma discussão sobre esse tema com os jovens na nossa sociedade. Além disso, é muito importante que você coloque na sua proposta de intervenção a necessidade de uma implantação efetiva da educação sexual nas escolas. E isso seria função do Ministério da Educação, que é o órgão responsável pelas medidas educacionais no nosso país como um todo. Por fim, é muito importante que a gente fale também
sobre o aumento da distribuição dos preservativos entre os jovens brasileiros, colocando essa proposta a cargo do Ministério da Saúde. Com uma melhor distribuição dos preservativos, haverá, sim, menos problemas relacionados ao comportamento sexual de maneira inconsequente. Poderemos evitar as ISTs, poderemos evitar a gravidez precoce, que são grandes desafios contemporâneos. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar no joinha, clique também no sininho para notificações e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Aprendi com Papai. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês, até a próxima. Ei, tchau, tchau!